Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um episódio aqui do STEC Podcast. Hoje estou recebendo aqui o Rafa, Fala, meu irmão. nosso parceiro de negócios, amizade, clube de educação, cliente nosso também aqui da STEC. O Rafa que é diretor de operações, também sócio da Boatlux, que é um dos clientes nossos aqui da STEC, eles são do setor náutico, ele vai falar um pouquinho disso já já, o que é a Boatlux, o que é esse negócio. E é sempre um prazer a gente ter esse tipo de troca, bate-papo com empresários, pessoas do nosso ecossistema, clientes também que acreditam no trabalho aqui da STEC. Mas antes da gente aprofundar na nossa conversa, passar o nosso recado aqui para a audiência do STEC Podcast, fala aí para o pessoal quem é o Rafael, qual que é a sua área de domínio, seu negócio, qual que é o seu papel na Boatlux e o que é a Boatlux, né? Maravilha, Iago. Primeiramente, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com você. Justamente fazer jus à sua visita, né? Você esteve lá conosco, foi ótimo você ter a vivência ali conosco, né? Sim. Entender como é que funciona na prática a operação. E eu sou o Rafael, diretor de operações da Boatlux, da Pomos e outros negócios, agência de marketing. Eu sou um cara que gosta de fazer negócios, né? E com isso a gente entende que a Boatlux ela precisa se conectar com negócios. E o que é a Boatlux? A Boatlux é uma empresa de multipropriedade de embarcações. Hoje eu falo que é a maior empresa, não do mundo, mas do universo, porque a gente costuma entregar com qualidade, com tecnologia de fato, tecnologia de ponta, porque hoje eu tenho você ali como um aliado e procuro estar sempre conectado ali com os melhores players. O que eu faço? Operações é você exatamente ficar ali no back, né? É o cara que está ali certamente construindo muita coisa para que outras pessoas que ficam em frente possam desenvolver melhor. Legal. Hoje eu tenho uma sócia que fica de frente daqui a pouco, ou no próximo episódio, eu acho que ela vai estar conversando com você também. Sim. E isso ela faz muito com tranquilidade, porque ela sabe que a operação, a casa, ela está organizada. Sim. E o que Então eu ela pode vejo vender, hoje, né? ela pode vender tranquilo, ela chega, Rafa, posso chegar e atacar? Muitas das vezes eu falo, vai, às vezes eu falo com medo. Sim. Mas eu sei que eu vou resolver porque o meu perfil, justamente com a minha formação em administração, com especialização em processos, ela me trouxe esse know-how hoje para eu entregar o melhor. Sim. E o que, às vezes, tecnologia pode ter relacionado com a embarcação? Tem muita coisa. Quando a gente pega, por exemplo, as pessoas que estão desenvolvendo hoje, empreendendo hoje, muitas dessas empresas, elas pegaram o legado da Revolução Industrial, aquela gestão muito vertical, que era Sim. muito focada em produção, eficiência, em escala, e esquecia de ouvir os outros, né? Sim. Que é exatamente isso. Por quê? Quando a gente se coloca num patamar onde a gente consegue conversar com pessoas, a gente tem um desenvolvimento melhor. E hoje, com a tecnologia, com a IA, a gente consegue ter essa proximidade. Sim. Basta saber usar, né? Não adianta a gente ter todo esse conhecimento, ter toda a tecnologia, mas não utilizar da melhor forma. Eu acredito também que um dos desafios é um segmento náutico é um segmento tradicional. A gente atua aqui com alguns clientes de logística, que são mercados de um pouco mais engessados, né? Que vem aquela questão familiar. Às vezes era um hobby do cara, eu vou trazer de logística. O cara era caminhoneiro e abriu a própria transportadora. Acredito que no meio náutico também tem um pouco disso, né? De geração para geração. E tá começando agora, talvez, o filho, né, que tá herdando ali esse segmento, né, esse conhecimento nessa linha do tempo, e agora começa a dar uma modernizada e ver essa tecnologia de fato como um aliado e não como um desafio ali, né? Não, perfeito. Essa colocação, acho que não somente na náutica, isso, como você disse, né, esse Sim. exemplo é muito perfeito. Em outros negócios, a herança, né? Sim. Vou passando o meu conhecimento, passo o meu negócio, e aí é que tá, às vezes vem muito legado. Sim. E esse legado, ele quebra quando as pessoas elas estão dispostas a entender como o mercado está funcionando hoje. O consumo mudou, o consumidor mudou, e a gente tem que se adequar a isso. Quando a gente fala da náutica, a gente entende que é uma coisa muito nichada. Sim. Tem diversos fornecedores, prestadores que não têm todo esse conhecimento, não abraçam a tecnologia, mas hoje estão dispostos a ouvir. Que aí vem a Boatlux com essa educação. A gente tem o nosso trabalho, né, de ponta com os prestadores de serviços, marinheiros, assessores de lazer, que é exatamente isso, é trazer um pouco do conhecimento, da delicadeza dos Sim. dados, para que eles possam se relacionar cada vez mais com o comportamento do cliente. Esse ponto que você trouxe, né, muito importante da experiência do cliente, o cuidado com o cliente lá na ponta, eu pude experimentar, né, mês passado a gente teve presente, vocês proporcionaram essa experiência pra gente, porque, de novo, por mais que a gente seja uma empresa de tecnologia, a gente tem muito forte no nosso DNA, estar na fábrica, na indústria, no chão, entender lá o que está acontecendo, né, após nossa entrega, seja de dados, inteligência artificial, desenvolvimento de software, né, e a gente teve a oportunidade, de fato, de viver essa experiência com o marinheiro,
o barco tá lá esperando a gente, né, pro passeio. O cuidado do marinheiro com a gente, cara, ele se preocupou de entender que era a gente, o que a gente estava fazendo lá. A gente era de São Paulo, de outro lugar. Ele buscou assuntos ali pra. Cara, ele não estava só conduzindo a Né? embarcação, Ele né? estava ali Ele em estava prol de ele vocês. tava me falando turisticamente o que era tal região, qual que era o movimento ali que ele tinha que fazer com o barco ali. Cara, ele me envolveu de fato naquela experiência e eu presto muita atenção nisso, né? Quando você contrata um serviço, é óbvio, eu não estava pagando, né? Porque vocês proporcionaram essa experiência pra gente, foi muito bacana. Nunca tinha vivenciado algo parecido. Mas eu estava prestando atenção nesses detalhes, né? E faz diferença na entrega, né? É Faz. muito o olhar da operação de fato, né? Faz. E essa é a nossa preocupação. Hoje, né, o desafio que eu vou lançar para vocês daqui a pouco dos novos projetos vai ser exatamente isso. Eu poder entender o comportamento do meu cliente, né? Como Sim, é que eu pego esses dados na ponta de maneira leve também para não ser agressivo. sim, Haja visto, por exemplo, quando você pega Amazon, Netflix, o que eles fazem? Eles não são só uma empresa que faz comércio, né, a Amazon, né, e a sim, Netflix como streaming. Não, eles buscam o comportamento do cliente. sim. É muito interessante quando você para ver um filme e ele vai pegando qual é Gosto, seu né? gosto, né? Então você vai se identificando ali, é muito mais fácil, porque já fica na prateleira. Então, quando a gente consegue pegar esses exemplos e colocar também na nossa realidade, que não é distante, Sim, é uma realidade que a gente tem que buscar e tá ali sempre próximo do cliente. E hoje a gente tem um universo tão grande, né, de cliente. Hoje, quando eu falo da Boatlux, a gente tem mais de 4.000 cotas, né, gerenciadas, mais de 4.000 cotistas. Se for colocar ao longo desde 2012, eu vou ter mais de 10.000 clientes que já passaram ali entre revendas, novas embarcações. E são clientes recorrentes, não é sim. aquele cliente que comprou e saiu. Eu tenho um consumo com ele com frequência. Ô, Rafa, ainda falando de cota, falando do o que é a Boatlux, né? Pra mim é claro, porque eu tô inserido nesse ambiente. Você fala também com muita propriedade porque é o seu negócio, mas explica um pouco pra audiência aqui qual que é o Perfeito. formato, o modelo de negócio, porque às vezes tá muito distante da realidade, né, das Claro, pessoas que claro. estão. Não é tão óbvio assim, né? Esse comportamento de cota compartilhada, barco, o barco é meu, não é? Como que funciona isso? Claro, com certeza. Hoje, por exemplo, trazendo de uma linguagem mais clara, é como se fosse um condomínio. Nesse condomínio tem os condôminos e cada cotista é um condômino. E aí acaba que ele paga a mensalidade desse condomínio para manter a utilização em dia, né? Você chegou e utilizou a embarcação com o marinheiro Sim, entendendo de tudo, existe uma operação por detrás. E quem paga esse condomínio são os condôminos, são os cotistas. Então, o trabalho do cotista nada mais é do que ele simplesmente conhecer a embarcação, mas simplesmente pagar a mensalidade, legal. né? Então, ele paga a mensalidade para manter aquela operação, só que numa vantagem muito maior. Ele consegue ter uma economia de até 85% relacionado a um proprietário individual, Sim, porque ele está rateando aqueles custos. E não é somente o custo mensal, a gente fala de manutenção, entre sim, outros custos. Então, a vantagem é você pegar um bem que é um bem de alto valor agregado, você dá acessibilidade para todos e com isso você também gerar uma economia. E o que eu sempre falo, se você vai utilizar aquele bem com maior frequência, pô, peraí, será que eu vou comprar sozinho ou eu vou comprar ou compartilhado? Entender a frequência, porque eu também não quero empurrar para o meu cliente uma coisa que não faz sentido para ele. sim, A gente tem muito essa preocupação. Então, hoje, por exemplo, uma embarcação, ela é um item que você não usa todo dia. sim. Você vai usar de maneira esporádica, né? Então, você vai usar de maneira planejada. Então, a cota ela faz muito sentido, porque você não está todo dia na água, mas você vai fazer o lazer com a família, com os amigos, ali exatamente naquele momento. E a gente leva para algo além. Não é só lazer, é também a questão de você aproveitar aquele momento e fazer negócios. Sim, Sai do negócio tradicional, né? É muito exato. legal a gente estar aqui no ambiente, escritório, mas é legal também você levar o seu cliente para um lugar completamente diferente. Não falo somente na embarcação para puxar para o meu lado, um restaurante, entre outros caminhos que você pode também estar fazendo essa ponta. E na Boatlux a gente preza por isso, né? De tentar explorar o que o seu cliente pode fazer na embarcação. Lazer, família, mas também negócios. Legal. E pagando muito menos. Sim. Isso quando eu conheci vocês, né? Porque pra mim era bem desconhecido esse mundo, eu não conhecia. Aqui em São Paulo é um pouco mais. Tá mais lá no litoral norte, né? Essa questão, tem algumas represas aqui perto. Mas no Rio de Janeiro, o lifestyle, a cidade é propícia para isso, né? Acho Exato. que Florianópolis também é uma cidade muito bacana para esse. Cara, eu acho que, te interrompendo, mas a,
tem tanta coisa para explorar, quando a gente para Uhum. para olhar também represa, né? Não é Sim, só o litoral. Então a sim, gente começa a enxergar que tem muitas áreas que podem ter embarcação e hoje já tem. sim, A Boatlux, ela proporciona muito isso, né? Pelo fato da acessibilidade e também dá essa oportunidade de conhecer o mercado náutico. sim, E ainda assim, ainda tem muitas áreas para explorar aqui no Brasil. A gente agora está indo para fora, né? A gente está internacionalizando a marca e temos uns desafios, porque a náutica, por exemplo, nos Estados Unidos já é bastante aquecida, sim, mas o mercado que a gente tem hoje, como a gente faz, ainda não existe. sim, Uma porque eu sou do segmento de franchise, então como franqueadora hoje, a Boatlux, ela é líder de fato, então ela é a única para representar, e lá fora não tem nada similar ao nosso. Tem muito produto de assinatura, né? Enfim, mas foge da nossa realidade. Tanto é que a nossa estrutura de contrato está conseguindo se adequar à realidade de lá, claro, com algumas particularidades. E a gente, até ontem, a gente estava num evento e a gente falou sobre isso. A gente até pensou que a gente ia vender para brasileiro logo de cara, mas muito pelo contrário, o nosso primeiro cotista foi foi um americano. legal. Então, para você Já começando com o entender, pé né, já direito, né? começamos bem Né? ali, porque é de fato uma novidade. E mais uma vez a gente fala que essa novidade não é só porque a gente busca a melhor embarcação, tem o melhor documento, hoje a melhor tecnologia que a gente está buscando, mas sim porque também a gente tem essa preocupação do contato, do elo, Sim. do relacionamento com o cliente. Mas acredito, né, até trazendo para o meu lado, né, de tecnologia, quando você vai ter tempo e disponibilidade para fazer o relacionamento, pensar em melhorias, pensar em uma experiência, é quando sua operação está Exato, redonda, seu processo está exato. redonda. E com isso, a tecnologia é esse aliado para o gestor, seja na náutica, na indústria, em qualquer segmento, ele poder pensar fora da caixa, expandir, pensar novas linhas de produto, né, novas experiências para o seu cliente, né? Para isso, o processo tem que estar redondo. Total. E aí você para observar que hoje a gente se deparar, a gente tem mais de 20 milhões de empresas aqui ativas no Brasil. E Sim, aí você, até como um cara da tecnologia, você pergunta, será que hoje todas estão maduras sim. para entender isso e absorver e abraçar a tecnologia? Eu acredito que não, Hum, mas empresas que não estão nesse patamar, elas acabam ficando para trás. E sim. aí vem uma grande diferença. Não é do maior, e sim de quem está mais rápido, de Rápido. fato, sabe? Isso é muito bom porque já foi o tempo, né? Que só o grande, só o detentor do dinheiro, do capital, tinha essa vantagem Sim, sim, competitiva. A tecnologia está ajudando até isso, né? Porque quem entendeu o time, quiser executar hoje está muito mais fácil de fazer. sim. E com o custo-benefício, seja de software, hardware, acesso à empresa, muito mais acessível. E eu brinco aqui, sempre nas minhas falas no podcast ou numa palestra que eu dou para os meus mentorados, que meu desafio como empresa não é nem sobre implementar tecnologia. Fazer o projeto em si, é o trabalho educacional. Porque se eu não educo o meu cliente, mostra de fato o valor estratégico, o ativo estratégico que a tecnologia pode gerar para o negócio dele, né? Cara, fica muito difícil de fazer meu trabalho com o meu time. Aí gera ruído, gera aquela sensação de que a gente fez, mas não gerou valor. Sim. Mas quando eu pego nessa jornada um cliente que entende o valor agregado, que ele está colocando X na stack, e esse X vai virar para ele 5X, porque a gente vai acelerar o processo, vai dar mais clareza, vai melhorar a experiência do cliente, tá todo mundo feliz. Não, Você perfeito. você tá me pagando um sorriso daqui a aqui, eu tô gerando valor para você, eu fico muito contente quando o que eu entrego como solução está sendo utilizado, porque quando o cliente eu entrego, o cliente não usa, cara, me gera uma frustração com a minha equipe. A gente olha, porque eu sinto, a gente falhou como empresa de tecnologia, como educador. Então, quando tem esse match de quem tá com a fome, né, com a vontade a gente pode gerar ali, ó, matar essa fome, né, gerar tecnologia, e você quer se alimentar daquilo, cara, é a melhor parceria que E é um tem. caminho sem volta, né? Sim, Porque também. depois que você vai sem fome ali, você mergulha Uhum. e você tá já inserido nesse contexto, você entende que você tá à frente. Sim, E aí, quando você tá à frente, você une tudo que você tem de propósito para você entregar ali para o seu cliente final. E a gente preza por isso, né? Que sim, é o propósito, né? E aí, muitas empresas esquecem disso, né? Então, sim, você, por exemplo, hoje já falou, meu propósito aqui é educar pessoas na linguagem da tecnologia para que sim, elas possam levar isso adiante. Então, se você me ensina, é o que você faz, né? Hoje sim, eu faço parte também do clube, da Stack Club, e isso eu aprendo, né? Infelizmente, às vezes eu não consigo estar em todos, mas quando eu estou, sim. eu consigo absorver ali muita coisa, de insights necessários para eu poder utilizar no momento certo com um cliente mesmo, até no processo de comercial. Estou Porque fechando. no final do dia você não precisa desenvolver, né? Você tem que entender como aquilo você pluga no seu negócio, porque qual que é a sua zona de potência? É abrir novas frentes, é fazer a operação funcionar,
mas não necessariamente o Rafael é o cara que tem que executar a tecnologia. Você tem que pensar e trazer um parceiro, co-criar com a célula da sua empresa, né? Que hoje você tem o Gabriel lá Isso. tocando a sua área de tecnologia, ele também está no clube com a gente. E isso é muito legal, o empresário entender que não é só sobre o conhecimento do Rafael, né? Trazer outras pessoas também para participar dessa jornada, dar esse benefício, por exemplo, como você citou o S-Tech Club, está se capacitando para beber na fonte e implementar dentro de casa, né? Então, e você consegue articular melhor, né? Então, sim. hoje são muitos tipos de tecnologias. Você enxerga que se você não entende, pelo menos o básico, você Sim. não consegue se comunicar, você não consegue conversar. E são dois caminhos, né? Ou você fica refém do seu fornecedor, do seu time, Isso. ou você não faz nada, não age porque você tá cego, tá na escura, você não vai fazer nada, né? Como eu vou dar um passo em algo que eu não sei, né? E é bom você ter o ponto de interrogação e criticar ali o seu fornecedor, Uhum. seja seu colaborador. Você saber de fato Sim. o que ele está fazendo é muito bom, muda muita coisa. A Muda. forma que o seu colaborador te enxerga. Exato. Que ele te vê ali como, de fato, o Rafael vai vir aqui co-criar comigo, vai me ajudar. Não aquele pensamento que acontece, a gente vai falar transparente aqui, o funcionário quando o gestor pede. E tem empresa que você passa, o cara é gestor, não necessariamente sabe mais que você, que tá ali na cadeira da operação, né? E você fica, caramba, lá vem ele pedir uma coisa que não faz sentido, Sim, né? é isso. Agora não, quando você é um líder, que mostra o que você está fazendo, você é aquele fio condutor, cara, o produto final vai ser muito melhor. Por quê? Você está vendo liderança, você está vendo estratégia, você está pensando no crescimento da empresa, e o cara, como técnico, como operacional de fato, ele é bom naquilo, em executar aquelas atividades. Quando junta os dois, o produto final para o cliente, para a empresa, para o resultado final é muito melhor. Sim, e vai também além, né? Sai da parte de colaboração interna e Uhum. vai para a parte de colaboração externa quando você busca parceiros, né? Sim. Então, se você não entende um pouco da tecnologia, você não consegue conectar. Então, faz sentido você emergir. Sim. Pelo menos se você tem sócios, por exemplo, dentro da sua empresa, faz sentido você brigar para que eles entendam também um pouco do contexto tecnológico, para que você possa ter mais Sim. munição para conseguir novos parceiros. E até brigar por budget também, Exato, né? né? E faz parte. Quando você tem Sim. sócio, né? É igual casamento. Então, um entende uma realidade, Sim. outro entende outra, mas tudo em prol de um único caminho, né? Sim. Ô, Rafa, é óbvio quando a gente faz um bate-papo como esse, um podcast, né? A gente sempre fala das vitórias, das coisas boas, o que está funcionando. Mas eu queria ouvir de você, como diretor de operações, no dia a dia dentro do seu segmento. Qual o maior desafio ou os maiores desafios que você enfrenta hoje no seu segmento, no seu nicho? Tá. Hoje o maior desafio que eu tenho é fazer com que a comunicação atual, tecnológica, ela siga de frente com todos, né? Seja Sim. o consumidor cotista, como também o franqueado. Então hoje, por exemplo, quando eu falo de franqueadora, a gente entende que a gente vai ter diversos nichos, diversas pessoas que trabalham também em outras áreas, não são empresários somente de uma franquia da minha marca. Não, eles têm outros negócios. E aí vem esse desafio, né, que é o desafio, às vezes, do choque cultural, de você entender a realidade de um outro estado, ou Sim. agora também de um outro país. Esse é o maior desafio, eu acho que é o desafio desde o início da sociedade, porque você se encaixar em comportamentos distintos é complicado mesmo, sabe? Então hoje o meu maior desafio é isso, é entender que eu preciso unir todos os comportamentos e entregar um único produto com qualidade. Legal. Porque franqueador é isso, né? É uma regra onde você tem, de fato, todas as linhas de produto, as linhas de comunicação elas são iguais. Mas como fazer isso se é tudo muito misturado, O né? O Brasil Brasil mesmo é já um continente, você né? já olha assim, cara, Já. muita gente diferente. Sim. Então essa eu acho que é a nossa maior preocupação, ainda mais levando para o nicho do náutico, né? Que é bem complexo. Só um outro ponto importante, né, que eu esqueci de falar, que é a questão da Boatlux hoje, por que eu falo que a gente é a maior do universo? A gente dá elementos para o franqueado, ele poder de fato conseguir pensar em estratégia, parte comercial, e é o que eu falo, o trabalho do franqueado, né, é muita percepção de estar ali com o cliente, se relacionando, porque o cliente consegue indicar um outro cliente que vai gerando Sim. novos clientes. E a gente consegue fazer isso porque a gente também tem um ecossistema. A Pomos Securitizadora, ela trabalha ali em prol da Boatlux para que esses condomínios sempre estejam em dia, né? Sim. Então o franqueado ele não tem que se preocupar ali com a realidade daquela mensalidade, se o cotista vai pagar ou não. Claro que tem que se preocupar em um determinado momento, mas naquele mês ele não precisa ficar queimando cartucho. Então a gente tira essa carga do franqueado, e o franqueado ele pode ficar mais à vontade em se preocupar nas estratégias de expansão. Legal.
ponto que você comentou agora, né, eu acho bem interessante, que você falou assim, quem indica é o próprio cliente, né, na experiência. Eu vou falar, eu vivenciei essa experiência, eu voltei de lá, cara, eu fico falando disso, Ah, o né? Iago, ele deu um tibum também. A gente... Não, mentira, nem nadar eu sei, né? Eu tava era com medo, na verdade, né? Mas brincadeiras à parte, né? Agora, toda vez que eu tenho a oportunidade de falar de Boatlux, falar desse... Porque pra mim era uma realidade distante mesmo. Quando a gente pensa em barco, iate, essas coisas, jet ski, cara, é pro Neymar, né? E não, a Boatlux vem com esse propósito de fato, né? Eu acho que é multiplicar esse acesso Com a certeza. esse universo que, de fato, era uma bolha, né? É um nicho, é um segmento ali que não é todo mundo que tem acesso a isso, né? Sim, aí eu falei de 20 milhões de empresários contra 1 Uhum, milhão de embarcações ativas. Por uhum, que esses empresários hoje não têm essas embarcações? sim, E quando eu falo de ativas, são empresas que já têm mais de 5 anos, já geram faturamento, são existentes, e elas podem se comunicar conosco, mas sim, justamente por isso, por questões de bolhas, por questão também de entender que há um bem que ele vai depreciando muito sim, rápido. Então, se você não tiver um investimento inteligente por trás disso, você quebra. Então a Boatlux ela traz muito esse conceito do acesso e também do investimento inteligente. Por sim, exemplo, o cara que pega uma embarcação de 10 milhões, 20 milhões, esse cara ele pode diversificar o seu investimento. Para que integralizar 20 milhões numa embarcação, se eu posso pegar uma fração dessa embarcação, utilizar da mesma forma, de maneira planejada e organizada, e compartilhar esse uso, sim. sabe? Então a gente gera essa dinâmica ali com essas Então é pessoas. um trabalho também, assim como a STEC, de educação, né? É, Do exato, mercado, exato. né? Então no final do dia, é óbvio, a operação tem que estar funcionando, você tem que vender lá o seu time comercial, abrir mais franquias, expandir, mas se você não educar o mercado, fazer esse trabalho educacional, Não não funciona, não funciona. funciona. E aí por isso que a gente sempre busca também trazer pessoas que falam de investimento, pessoas que falam de tecnologia, Sim, pessoas que falam de imobiliárias, de construção, porque tem muita sinergia também com a náutica. legal. Porque o meu cliente ele está nisso tudo. Sim, Então quando eu enxergo que o meu cliente ele está em diversos áreas, diversos ambientes, aí vem minha preocupação de estar sempre me comunicando melhor com esses meus possíveis parceiros. Haja visto você também, né? legal. Bom, Rafa, a gente falou ali, você apresentou para o público aqui da STEC Podcast o que é esse meio náutico, o que a Boatlux faz, né? Falamos ali de tecnologia, falamos também dos desafios. Eu queria entender agora, para a gente fechar aqui o nosso bate-papo e para esse último bloco, futuro. O que o Rafa quer olhando para dentro da Boatlux, dos negócios também que você está inserido ali, quais são os seus desafios para o futuro? A gente, quando eu me deparo com o Boatlux, a gente tem outros produtos que a gente ainda está atacando, né? Que são os produtos de o veleiro, por exemplo, que é um desafio ainda. A gente, quando fala de lancha, de diversos patamares, né? A gente fala de 50 pés, 60 pés, mas tem veleiro, que é um desafio, que é um público diferente, que é estudo também de comportamento. É uma galera que gosta de viver na água, é um ambiente, gosta de falar de filosofia, é muito Sim, diferente é um da lifestyle mesmo, proposta né? da lancha e do jet ski também. Então a gente está estudando e a gente já vai vir ali com uma proposta para o ano que vem. A gente tem um grande mercado, que é o mercado de pesca, que tem pessoas que hoje já investem, né, para fazer pesca em uma lancha mais parruda, né, mais Sim, sofisticada. Né, e essas pessoas elas podem, ao invés de fazer a utilização dessa forma, comprar sua própria embarcação e tá pescando ali com uma galera de maneira selecionada. Então o sim, sistema daqui a pouco, justamente, vou precisar de você também mais uma vez para me ajudar na construção ali desse novo ambiente para receber esses clientes, né? Então tem muito projeto que vai se comunicar com a tecnologia porque eu preciso estar de sim, braço ali, de mão dadas com vocês. legal. E isso ele leva para um novo patamar, para um novo público. E agora, parte também de internacionalização, que é exatamente isso, a gente está tendo essa experiência, então a gente quer se consolidar como franqueadora lá fora Sim, também, de fato, na Boatlux. E falando de outros negócios, que é o que hoje eu e Bárbara nós fazemos bastante. Então, dentro desse ecossistema, a gente tem a necessidade de estar inserido em contexto de empresas que estão iniciando também, porque esses empresários vão ser futuros cotistas ou futuros sim, franqueados. Então, por que não enxergar essas empresas que estão iniciando, né? Então, hoje a gente já está dando meio que uma assessoria para essas empresas para conhecer também a Boatlux de uma outra maneira, de uma sim, outra forma. Então, a gente faz meio que um gancho, né? A gente pega uma isca ali. Então, essas pessoas que vão estar conosco, passando por uma assessoria, a gente é muito solícito também nisso, não sendo filantrópico, mas sim entendendo que
Se esse empresário ele tá bem, eu também tô bem, Exato. porque eu vou conseguir vender para ele. Como eu vou investir para ter um lazer, um lifestyle, se isso. eu não tô pagando minhas contas? É isso, sabe? É. Então a gente faz questão de entender como é que é a realidade desses outros negócios. A gente tem esse negócio à parte, que é justamente para se comunicar com esses empresários. Ou eles estão iniciando, ou vão alavancar de outra forma, precisam ajustar. Então muitos desses negócios são micro franquias que estão iniciando agora, ou então franqueadores que iniciaram e abriram, mas Sim. estão perdidas, não sabem como expandir ou de fato formatar o seu negócio, porque é muito fácil. Hoje em dia você abre a inteligência artificial, você pede uma COF, uma circular de oferta de franquia, Sim. ou você pede uma formatação de franquia para um modelo de negócio. A inteligência vai te dar tudo. Só que no vamos ver, na prática, funciona, na execução não funciona. Você tem que entender os stakeholders, quem são as pessoas, com quem você vai se conectar, quem vai ser o investidor local, cara, quem vai ser o fornecedor, como é que eu devo barganhar com esse fornecedor de fato na ponta, que são, claro que você vai utilizar a inteligência artificial para te ajudar muito na sua comunicação, na sua clareza, mas na hora ali você vai estar na ponta resolvendo com pessoa. E ontem eu estava no evento e tinha uma organizadora de eventos que estava lá também, que ela faz grandes eventos, e ela falou assim, meu maior trabalho é resolver problemas de pessoas. Sim. E é isso. Quando eu me coloco nessa posição, eu entendo que de fato eu tenho que estar ali, sabe, na escutativa. E quando eu falo escutativa, é entender quem é a pessoa mesmo que eu estou conversando, sabe? Família, amigo, de fato, se ele tem algum problema pessoal. E o empresário que se coloca nessa posição de ouvinte, ele ganha muito mais. Com certeza. Não, essa sua fala aí eu concordo 1000%, porque é a forma que sempre que eu tenho a oportunidade de falar da STEC, da nossa trajetória, de quando eu comecei dia 1, né, a chegar aqui hoje, ter um podcast, receber clientes na nossa estrutura aqui, foi muito sobre isso, né? Esse olhar o cuidado também. Uma vez que o cliente abre a casa dele para mim, que são acesso aos dados, os processos, eu tenho acesso a toda a informação. Cara, eu tenho que cuidar daquilo como se fosse mais do que meu, né? Eu tenho que tomar esse cuidado porque ele confiou em mim. Né? Então isso foi muito desse olhar que você falou do humano ali, que ajudou a gente chegar aqui hoje, né? Eu falo que a gente vê essa estrutura aqui, o podcast, o escritório que você está observando aqui, mas tem toda uma jornada, né? E é muito sobre... E essa caminhada, às vezes, ninguém enxerga, né? Mas né? é importante você estar aqui dando notoriedade e falando sobre essa trajetória. A gente fala muito isso, né? A Multilux, ela é construção de experiência, né? Então, quando a gente fala desde 2012, eu entendo que tem muita coisa que a gente já passou, muito erro também, e não tinha inteligência artificial. Então, as decisões que você tinha que tomar eram muito rápido, em linha de campo. E hoje você continua com essa velocidade, mas contando com o apoio da AI. Legal. Bom, Rafa, sempre um prazer receber empresários, pessoas que estão aqui no ecossistema da STEC, co-criando, pensando em inovação, querendo crescer. No final do dia também mexer na economia desse país, né? Então a gente sempre é uma aula, né? Eu entender sobre o meio náutico, entender sobre franquia, ver toda a expertise de vocês como negócio, acaba aprendendo também. A gente vai copiando e colando algumas coisas, adaptando para dentro de casa também, porque sempre que a gente tem oportunidade de falar com empresários que estão fazendo acontecer, a gente aprende, a gente cresce, né? Então eu quero cada vez mais estar próximo de pessoas que para frente, crescimento, não é Brasil, né? É mundo, né? Porque tem espaço para gente boa, para quem quer criar, e a gente brasileiro, a gente é muito bom. A gente só precisa de oportunidade, né? O brasileiro tem um negócio que é diferente de todo mundo, ele tem um jeitinho diferente de lidar as coisas. E o jeitinho ele é importante, porque nem sempre você vai ter tudo ali na sua mão para resolver, 100%. E você tem que ter o jogo de cintura para resolver. Exato. Então acho que a gente tem uma vantagem muito grande que é essa, né? Acho que toda vez que você se depara onde tem um brasileiro na frente de alguma coisa, ele consegue ter uma visão um pouco 360 de mundo, né? De mundo, né? E ele decola aí. Exato. Ô, Rafa, e pra gente encerrar esse bate-papo, queria que você deixasse suas considerações finais, seu último recado aqui para a audiência do STEC Podcast, seja do meio náutico, seja sua visão empreendedora, seja da sua visão pessoal, fica à vontade aí para dar sua última colaboração. Maravilha. Eu tenho uma frase que eu levo para minha vida, que é minha mesmo, não é de ninguém, que é: você viver experiências vale muito mais do que você viver adquirindo negócios e viver sem perspectivas de vida, sabe? Sim. Porque quando você coleta experiência, coleciona experiência, automaticamente você se preocupa em deixar legados, deixar uma história. Então, hoje eu tô aqui com o Iago, é uma experiência. Sim. Eu tô aqui hoje fazendo esse podcast, vale muito mais do que eu estar adquirindo qualquer outra coisa, porque certamente isso aqui vai estar registrado para sempre, vai sabe? Tá. Então, a gente, mesmo na correria, né, a gente saiu, a gente vai pegar ainda um voo daqui a pouco.
Isso também é uma experiência, e isso conta muito para a nossa vida, seja para a história, como também bagagem. Isso vale para o âmbito pessoal e profissional. Então, quanto mais experiência você tem, mais você tem para oferecer ao mundo. Legal. Então, geralmente é isso que eu vivo e levo para a minha vida sempre. Show. Muito obrigado. Uma aula aqui sobre franquia, empreendedorismo, visão de futuro, meio náutico. Prazer sempre conta com a gente aqui, todo o time da STEC. Obrigado por tudo, recepção maravilhosa. Eu que agradeço a confiança de novo, né, de abrir a casa de vocês, receber a gente lá, ter a gente como um parceiro, e é só o começo aí de uma jornada duradoura. É isso. Obrigado. E assim, pessoal, a gente encerra mais um episódio aqui do STEC Podcast, e até a próxima.